Seja muito bem-vindo. Hoje o dia ele pode ser diferente na sua vida. Se nós entregarmos todos os nossos atos a Deus, oferecendo a Deus todos os nossos pensamentos, desejos, palavras e ações, consagrando tudo o que vamos fazer a Deus. E claro que isso são méritos diante de Jesus. Sim, quando entregamos todo o nosso ser. Tudo o que vamos fazer no dia a dia, que nós já fazemos todos os dias. Mas se nós entregarmos já de manhã os nossos afazeres, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, as nossas meditações, tudo a Deus, é diferente o nosso dia, porque as nossas ações serão para agradar a Deus. É assim que um homem e uma mulher de Deus faz tudo para agradar a Deus, tudo com intenção para Deus. Nós precisamos viver deste tipo, porque a rotina nossa do dia a dia é sempre praticamente a mesma. A diferença de um cristão é santificar o seu dia, os seus afazeres, tudo para Deus. E como é bom viver assim, viver uma vida transformada, uma vida renovada, cada dia, você não vai fazer um dia só e depois não fazer mais. Todos os dias, todas as manhãs, você vai consagrar a Deus tudo o que você for fazer. E ainda colocar nas mãos do Senhor. Senhor, toca em tudo aquilo que eu for fazer. Eu sou teu. Senhor, o que queres que eu faça? São Francisco, São Paulo, eles falaram isso para Deus. O que queres que eu faça? Mesmo você sabendo a tua rotina, mesmo você sabendo o teu trabalho, o que você vai fazer, consagre a Ele. Você vai viver melhor a sua vida, porque você vai viver para Deus, e não para você, mas para Deus. E todos nós que entregamos a nossa vida a Deus, somos pessoas mais felizes. Eu falo muito neste canal que nós buscamos a felicidade. E por quê? Porque a felicidade, ela espanta a tristeza. A felicidade, ela só está em uma pessoa que é cheia da graça de Deus, cheia do amor de Deus. Aquela pessoa que está cheia de Deus para dar ao outro, cheia de amor para dar ao outro. E por isso, meu irmão, nós precisamos viver a nossa vida para Ele. Consagre o seu dia. Vamos meditar a palavra de Deus hoje, que está em João capítulo 1, no versículo 29 a 34, que diz assim: No dia seguinte, João viu Jesus que vinha a ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É esse de quem eu disse: Depois de mim virá um homem que me é superior, porque existe antes de mim. Eu não o conhecia, mas se vim batizar em água, é para que ele se torne conhecido em Israel. João havia declarado: viu o Espírito descer do céu em forma de uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água disse-me: sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. Eu ouvi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra de Deus aqui nos ensina que Jesus veio para tirar o pecado do mundo. João fala, porque ele vê descer como pomba o Espírito Santo sobre Jesus. É este que tira o pecado do mundo. E tirar o pecado do mundo é nos santificar. Então nós entendemos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, como João fala aqui, ele é o Filho de Deus, no último versículo, ele é o Filho de Deus, ele é aquele que tira o pecado do mundo.
Então, não ter pecado, tirar o pecado do mundo, tirar o pecado que está em nós, para nós entrarmos no céu santo, quer dizer que há um reino, o reino de Deus, preparado para os seus filhos, e nós somos filhos de Deus. Jesus tem preparado um reino, seu reino, para nós vivermos lá. Lá não haverá choro e nem ranger de dentes, lá não haverá pecado, lá é a perfeita felicidade, lá se completa a vida dos santos que começaram aqui a sua vida, mesmo caindo e se levantando, morreram, mas não morreram em pecado mortal, eles morreram com pecados leves, sim, mas Deus o levou para o céu, para viver com Ele, e é isso que o Senhor veio fazer aqui, tirar o pecado do mundo, tirar o pecado que está em nós, nos limpar, nos santificar, nos restaurar, para nos levar para o céu, para nós vivermos com Ele a felicidade plena, e essa felicidade que nós procuramos, nos mostra que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Também no versículo 33, B, diz assim: sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. Jesus é aquele que nos dá o Espírito Santo. Jesus faz em nós como templos do Espírito Santo, faz o Espírito Santo morar em nós. Batizar no Espírito Santo é derramar em nós o poder do alto, para nós termos essa força de vencer o pecado, as tentações. O Espírito Santo, ele nos santifica, ele nos consola, ele nos dá alegria de viver para o Senhor, ele nos dá alegria. Nós vemos São Paulo, quando ele foi preso, ele cantava dentro da prisão os salmos. Mas como que um homem que está preso está tão alegre por ser preso por causa de Jesus? E ali o Espírito Santo estava nele, e ele glorificava a Deus, cantando. Um homem cheio do Espírito Santo. São Paulo foi batizado no Espírito Santo. Se nós estamos vivendo uma vida de tristeza, uma vida que perdeu a graça, podemos dizer assim, é porque o Espírito Santo não está agindo em nós, mas quem não está dando o espaço para o Espírito Santo agir em nós, é nós mesmos. Às vezes nós nos afundamos tanto no pecado, que nós estamos tão longe de Deus, ao ponto de algumas pessoas até tirar a sua própria vida, porque perderam o sentido de viver, a graça de viver. O Espírito Santo que Jesus nos dá no batismo é um espírito de alegria, de felicidade, porque o santo ele é feliz, o santo é alegre. Mesmo nas perseguições, ele se alegra por ser perseguido por causa de Jesus. Mas e nós? Às vezes nós estamos perdendo batalhas dentro da nossa casa, não conseguimos evangelizar os próprios familiares nossos. Dentro da igreja, de vez de nós sermos pessoas que alegram a comunidade com o nosso espírito, com o Espírito Santo agindo em nós, com o espírito de alegria, às vezes estamos dentro da igreja apontando o dedo, o pecado dos irmãos que estão dentro da igreja. Quem perdoa os pecados é Jesus. Você não está aí para apontar pecados, você está aí para mostrar Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nos dá a felicidade, e que nos batiza para nos levar para o céu. Então, irmão, a mudança de vida, ela é de dentro para fora, é aqui que se muda. Enquanto você não abrir o seu coração para Deus, a mudança não acontece. Enquanto você não começar a orar com a palavra, a meditar esta palavra, a sua vida não vai mudar, vai continuar sempre a mesma. Por isso, consagre o seu dia a Deus, viva para Ele, comece a viver a vida com Deus. O que Deus quer de você? Será que você está vivendo o projeto, o sonho de Deus? Olha os santos, olha os apóstolos, que deixaram tudo para seguir Jesus, mas você não deixa nada, você faz tudo o que é da tua vontade, os seus prazeres. Renuncie os seus prazeres, renuncie a sua vontade e realize a vontade de Deus, e você vai ver como é bom
viver para Deus, como é bom viver na igreja, levar Jesus para as pessoas, dançar para o Senhor, viver em oração. Nós somos criados para isso, nós somos criados por Ele e para Ele. Enquanto nós não vivermos isso na nossa vida, o nosso coração vai procurar tantos lugares e não vai descansar, não vai ter paz. Só vai ter paz quando nós entregarmos o nosso coração a Jesus. Deus te abençoe.